A paz do Senhor, juventude abençoada. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez nessa manhã de domingo para estudar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Quero convidar você a estar pegando a sua revista, a sua Bíblia, se preparar e se concentrar neste momento para que você possa ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Quero desejar uma boa-vinda a todos vocês, especialmente aqueles que estão nos acompanhando, que vocês sejam ricamente abençoados. Lembrar para que vocês estejam curtindo esse vídeo, compartilhando com o máximo de pessoas, e aqueles que ainda não se inscreveram, se inscreva nesse canal para poder estar recebendo as notificações também. Amém? A revista que estamos estudando nesse trimestre traz um tema muito maravilhoso, temos aprendido muito acerca da volta de Jesus Cristo, meus queridos. Fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da igreja. Temos sido grandemente impactados e edificados com o estudo dessas lições. E hoje nós estudaremos a lição de número 8, que tem como tema a singularidade de Israel nos últimos dias. Vamos conhecer um pouco sobre este povo, o povo escolhido de Deus, essa nação escolhida pelo nosso Deus, para que Ele pudesse fazer a eles promessas e assim abençoar este povo. Vamos juntos então orar a Deus, pedindo a direção do Espírito Santo, para que neste momento nós possamos ser alcançados por sua graça. Abaixe sua fronte e ore comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade de mais uma vez podermos estudar a lição da Escola Bíblica Dominical deste domingo. Uma lição tão graciosa que há de falar aos nossos corações, ó Deus, acerca deste povo escolhido que o Senhor, ó Deus, escolheu, ó Pai, desde a eternidade, o povo de Israel. E o Senhor tem promessas ainda para ser cumpridas com este povo, ó Pai. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor, ó Deus, derrame do Teu Espírito sobre as nossas vidas, que o Senhor mova os nossos corações para poder compreender, ó Deus, as verdades da Tua Sagrada Escritura. Assim eu oro pedindo a Tua bênção pela vida de cada um daqueles que estão acompanhando e assistindo essa aula. Que o Teu Espírito Santo alcance cada um conforme a Tua graciosa e bondosa vontade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, então vamos lá. Vamos juntos estudar mais essa lição. A singularidade de Israel nos últimos dias. O texto do dia está lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 3. E diz assim: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O nosso Deus falando para o seu servo Abraão, fazendo a promessa para ele e estendendo às demais famílias e nações da terra. A síntese desta lição diz assim: Israel é a menina dos olhos de Deus, para quem foram feitas promessas inefáveis. Deus ainda tem um plano com o seu povo. Então vamos conhecer quais planos são esses. Os objetivos dessa lição são 3. O primeiro, mostrar o plano divino para Israel. Segundo objetivo, explicar o juízo e a redenção para Israel. E o terceiro, compreender por que devemos orar por Israel. Vamos então, de forma objetiva, mas gradativa, estudar esses 3 tópicos, esses 3 pontos, tratando acerca da nação Israel e o propósito e as promessas de Deus para com este povo. Amém? Quero ler com vocês o texto bíblico que está lá em Salmos, capítulo 89, do versículo 29 ao 34. Quem não tem a revista, abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 89, vamos ler do 29 ao 34. E diz assim: E conservarei para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se o profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites.
mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei o meu concerto, minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Olha só que promessa maravilhosa. Deus falando que castigaria o povo se eles desobedecessem, mas que isso não seria motivo para que ele quebrasse a sua promessa para com este povo, para com aqueles que fossem fiéis a ele. Vamos entender, né, quais promessas são essas, vamos entender qual é a aliança que Deus tem com este povo, com essa nação querida, considerada a menina dos olhos de Deus. A introdução dessa lição diz o seguinte: Deus escolheu os israelitas com um propósito. Em todo o Antigo Testamento, podemos ver a trajetória deste povo que, desde os primórdios, prospera abundantemente, mas que também sofre perseguições e tentativas de extermínio. Hoje, estudaremos as promessas e propósitos de Deus para a nação de Israel, que se cumprirão no futuro. Nós vamos ver, meus amados, que Deus já tem cumprido algumas das suas promessas para com este povo. Há profecias que foram cumpridas no século 20 e há profecias, há promessas que ele vai cumprir no futuro, ainda no futuro, para com esta nação. Vamos então conhecer que nação é essa, que povo é esse, quais promessas são essas que Deus tem para com este povo escolhido, né? O primeiro tópico diz assim: o plano divino para Israel. O plano divino para Israel. O primeiro subtópico, um povo escolhido. Deus escolheu, chamou Abrão e ordenou que ele saísse da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que ele mostraria. Posteriormente, o Senhor fez uma promessa ao patriarca Abrão: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Está lá registrado em Gênesis, capítulo 12, versículo 2. Eu já quero deixar uma pergunta para você. Coloque aí no chat. Então, que promessa é essa que Deus fez para o povo de Israel, para a nação de Israel? Qual é essa promessa que ele fez? Por meio do patriarca de Abrão. Vamos conhecer um pouquinho desta nação, meus queridos? Essa nação, ela deu-se início a esse povo a partir de Abraão, né? Abrão, melhor. O texto vai dizer que Deus chama Abraão para ele poder ir para uma terra que ele não sabia onde era, e que assim ele pudesse, confiando em Deus, tendo a fé em Deus, que Deus mostraria e concederia a ele e os seus descendentes essa terra prometida, né? E a partir de Abraão, Deus vai construir uma história com este povo, o povo hebreu, né? Abraão, o patriarca, ele vai ser pai de Isaque, né? O filho da promessa na sua velhice, que vai ser pai de Jacó, né? Que posteriormente vai ter o seu nome mudado para Israel. Israel, ele vai ser pai daqueles 12 que seriam as 12 tribos de Israel. Então, assim começa a história do povo hebreu. A partir de Abrão, Deus escolhe este povo, né, para ser chamado seu povo, para lhe conceder as suas promessas, para poder cumprir os seus propósitos eternos. E essa nação de Israel, sob o cuidado de Deus, ela é mantida ao longo dos milênios, né? Mesmo passando por perseguições, até mesmo por juízos de Deus por conta da sua desobediência. Esse povo, ele se espalhou, mas ele ainda existe até hoje. E Deus tem promessas para com este povo, né? E aqui eu quero entrar um pouco na história mais recente do povo de Israel, né?
Mas voltando um pouco mais atrás, no ano 70 depois de Cristo, nós vamos ver na história que Jerusalém é destruída pelo Império Romano. E por conta disso, por conta dessa perseguição, os judeus começam a se espalhar pelas outras nações do mundo, o que nós conhecemos como diáspora. E aí, para fugir dessa perseguição, dessa opressão do Império Romano, os judeus migram para outros lugares do mundo, migram para outras regiões do mundo. E ao longo desses séculos, os judeus eles continuam sendo perseguidos, né, em alguns momentos de forma brutal, com um desejo, né, de acabar, de exterminar este povo por parte dos seus inimigos. Nós vamos ver nos relatos do Antigo Testamento que este povo, por muitas vezes, foi atacado pelos seus inimigos e, pela providência e pelo cuidado de Deus, ele não foi destruído. Por muitas vezes, esse povo, contrariando todas as probabilidades, contrariando qualquer avaliação humana, esse povo, ele venceu batalhas, venceu os seus inimigos, porque o Deus de Israel, o Deus deles estava com eles e os livrou várias e várias vezes de forma milagrosa. Isso não foi diferente depois da vinda de Cristo para cá. Este povo continuou sendo guardado por Deus, embora passou por várias e várias provações, por vários e vários massacres. Este povo foi guardado por Deus. Então, quando chegamos no tempo contemporâneo, né, nós vamos ver que após a Segunda Guerra Mundial, né, ou melhor, na Segunda Guerra Mundial, este povo mais uma vez ele sofre um ataque e quase que ele é exterminado, né? Todos nós conhecemos a história do Holocausto, né, sob o comando do líder alemão Hitler, o nazista. Eles perseguiram os judeus que estavam espalhados por todo o mundo e eles mataram mais de 6 milhões de judeus, tentando assim acabar com este povo, com esta nação escolhida por Deus. Mas, queridos, aprove ao Senhor mais uma vez cuidar desta nação. E nós vemos nos relatos da história que este povo, né, que estava disperso, eles não eram mais uma nação, né, organizada. Estava cada um em uma parte, perdidos, né, sem uma identidade, sem um Estado formado, sem uma Constituição, né. Eles não eram considerados um Estado. Mas em 1948, mais precisamente no dia 14 de maio de 1948, por meio da ONU, da Organização das Nações Unidas, Israel é reconhecido como um Estado independente. Então, um pouco antes, aqueles judeus que tinham sido dispersos em alguns momentos da história, eles começam a voltar para a região da Palestina. E esse povo, eles voltam para este lugar porque eles sabiam que havia um momento que eles voltariam a ter uma identidade, a ser uma nação reconhecida, um Estado reconhecido. E teve um brasileiro que foi muito importante nesse processo, que na época ele ocupava alto cargo na ONU, e ele teve um papel fundamental neste processo, na formação do Estado de Israel, né? E aí foi reconhecido nesta data, 14 de maio de 1948, o Estado de Israel foi formado. Aquela nação que há quase 2000 anos estava dispersa, perdida, agora Deus ajunta eles novamente, queridos. E aí eu quero ir para a palavra de Deus e lembrar vocês que esta formação do Estado de Israel não foi uma coisa por acaso. Isso foi um cumprimento de uma profecia. Deus estava reunindo esta nação, esse povo novamente, para que a promessa dele fosse cumprida e para que ele mostrasse que Jesus está voltando, porque Israel é o relógio escatológico, né? Ele é um dos ponteiros que
que vai mostrar como que está, né, a proximidade, assim por dizer, da volta de Cristo. E aí, meus irmãos, quando Israel ele volta a se formar um Estado independente, né, cumpre-se então uma das profecias. E eu quero ler com vocês, em Isaías, capítulo 66, versículo de número 8. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo. Isaías 66, versículo 8. Diz assim, preste atenção, hein? Isaías profetizou, só para vocês terem uma ideia, 700 anos antes de Cristo. Então nós estamos falando aí, meus queridos, de aproximadamente 2.600, 2.700 anos antes. Essa profecia foi escrita, antes que acontecesse a formação do Estado de Israel em 1948. E diz assim, quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Eu vou repetir. Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Olha só, em um único dia, Israel é reconhecido como um Estado. E a promessa de Deus para esta nação está se cumprindo. Novamente este povo é reunido e é constituído um Estado. E isso está apontando, meus irmãos, para a volta de Jesus Cristo, porque isso tinha que acontecer. E aí, há outro texto que vai nos mostrar, né, que Israel, né, ele é o que Jesus chamou da figueira. Quando a figueira voltar a florescer, é porque está próximo o verão, ou seja, é porque está próximo a vinda. A figueira aí é Israel, ou Israel é a figueira, é uma metáfora. Né? Então a figueira floresceu em 1948, a nação de Israel, o povo que Deus havia escolhido para ser o seu povo, o povo que Deus amou, cuidou, tirou do Egito, deu a terra prometida, e por conta da desobediência eles foram dispersos e sofreram juízo de Deus ao longo do tempo, mas Deus não tinha abandonado este povo. Então quando a figueira floresceu, é porque está próximo. Então escatologicamente falando, meus irmãos, a formação do Estado de Israel em 1948 tem uma importância extremamente grande com relação à história bíblica, o cumprimento da profecia e a volta de Jesus Cristo. Lembro vocês que a nossa lição, a nossa revista está estudando sobre escatologia, sobre o estudo das coisas futuras. E esta figueira florescendo em 1948 é um sinal, né? É um apontamento para a volta, o retorno próximo do nosso Jesus Cristo. Amém? E aí, continuando um pouco na história de Israel, olha só que eu quero passar para vocês alguns dados aqui importantes, para vocês verem, irmãos, como que Deus cuida dessa nação, né? Como que Deus ama este povo, como que Deus tem promessas e propósito com este povo. Então, em 14 de maio de 1948, a ONU reconhece Israel como um Estado independente. Mas isso não ficaria barato, porque Israel, né, por toda a história, ele foi cercado por inimigos. Né? Teve várias tentativas de destruir este povo. Né? E 24 horas após a formação do Estado de Israel, 24 horas, ou seja, no dia seguinte, Egito se reúne com mais 4 nações, né? Jordânia, Síria, Líbano e Iraque. Irmãos, e eles armam um ataque a Israel. É isso mesmo. No dia 14, forma o Estado de Israel. No dia 15, Israel nem bem digeriu, né? Ou conseguiu cair a ficha, assim por dizer, que agora eles eram um Estado, era uma nação reconhecida. Eles poderiam ter ali as suas leis, ter a sua constituição, né? Voltar aos seus rituais, voltar à sua cultura juntamente com o seu povo, reunido na sua terra, na terra prometida que Deus tinha prometido a Abraão e a sua descendência. Nem bem eles tinham digerido essa novidade. Israel já sofre um ataque do Egito, Jordânia, Líbano
Iraque e Síria. Todos os inimigos ali em volta dele, do norte, né, do norte ao sul. Mas pasmem vocês, Deus tem um propósito com essa nação, meus irmãos. Pensa comigo, uma nação que está iniciando, um bebê ainda, que acabou de ser gerado, podemos assim dizer. Ele está começando a respirar. Ele ainda não tem pernas para andar, não sabe andar ainda. De repente, este povo, sem ainda estar organizado, né, para poder caminhar com suas próprias pernas, sem ter um exército organizado, este povo já sofre um ataque. Mas, meus irmãos, milagrosamente, após 15 meses ali de guerra, Israel vence essas nações. Vence essas nações. Porque Deus tinha um propósito, tem um propósito e um plano com este povo. Mas não parou por aí. Em 1967, nesse período eles tiveram uma trégua, se organizando, tentando se colocar politicamente, no cenário mundial. Teve uma trégua de paz, com paz. Em 1967, vem a Guerra dos 6 Dias. Um outro ataque contra Israel, contra essa nação recém-formada. E mais uma vez o Egito encabeçando esta guerra, com o apoio de duas nações ali vizinhas, a Jordânia e a Síria. Irmãos, não é à toa que o nome desta guerra é Guerra dos 6 Dias. Em 6 dias Israel conquistou a Judéia, Samaria, a Gaza, Península do Sinai e o Planalto de Golã. Mais uma vez, Deus mostrou a sua fidelidade para com este povo. E esta nação, ainda recente, organizada, venceu os seus inimigos com um poderio bélico. Imagina, só um deles já teria condições de vencer Israel. Mas Israel, pela promessa que Deus tem com eles, venceu essas nações. Mais uma vez derrotou os seus inimigos. E aí, mais um tempo de trégua, de 67 a 73. E em 73, irmãos, aqui foi uma tentativa de golpe baixo. Num dia de feriado, um dia sagrado para o povo de Israel, chamado Yom Kippur, o dia do perdão, um feriado nacional, onde boa parte dos soldados estava em casa com suas famílias. Mais uma vez o diabo, por meio dos inimigos de Israel, numa junção de Egito e Síria, eles, de forma orquestrada, o Egito ao sul e a Síria ao norte, eles tentam, mais uma vez, destruir Israel. E, irmãos, se a Síria assume o norte, nas colinas de Golã, em pouco tempo ela estaria em Jerusalém, em Tel Aviv. E se o Egito, pelo sul, pelo Sinai, se ele consegue acessar, acabou para Israel. Não tinha chance. Então você imagina a nação de Israel comemorando esse feriado, esse dia tão sagrado para eles, o Yom Kippur, o dia do perdão. Muitos soldados estavam com suas famílias, aproveitando aquele dia, ou seja, não estava esperando um ataque, mas um ataque surpresa vem sobre esta nação, mais uma vez, um teste. E aí, meus irmãos, mais uma vez de forma milagrosa, Deus salva esta nação, porque Ele tem um plano e tem um propósito. Esta nação, mais uma vez, vence contra todas as probabilidades, contra todas as apostas, vamos dizer assim, dos especialistas. Israel milagrosamente vence. Imagine que Israel não estava preparado, não tinha nem rumores ali de guerra, e de repente ela sofre um ataque ao sul e ao norte da sua nação. Mas Deus, Ele está com este povo, irmãos. E há relatos desses milagres. Só para vocês terem uma ideia, a desproporcionalidade da disputa, ela era assim algo fora do normal. Enquanto Israel estava com 180 tanques na colina de Golã, ao norte, a Síria, irmãos, estava com 1.400 tanques de guerra. Olha que disputa injusta. Israel tinha um pouco mais que 10% do que a Síria tinha. E esses tanques sírios eram tanques russos, porque como Israel era apoiado, e é apoiado pelos Estados Unidos, e Estados Unidos e Rússia, estavam numa guerra fria,
uma disputa, então a Rússia ela investiu, patrocinou a Síria para poder destruir Israel, né? E ao sul, nós tínhamos 500 soldados israelitas, contra 80 mil egípcios, né, que acessaram pelo canal de Suez. Irmãos, é impossível, humanamente impossível, mas há relatos do inimigo, né? Dentre vários relatos, depois que aconteceu a vitória de Israel, mais uma vez, milagrosamente, nessa guerra, em 3 semanas, Israel ele conseguiu repelir os ataques do inimigo. Eles foram perguntar a um general sírio o que tinha acontecido, porque chegou um momento, irmãos, que avançou vários tanques para tomar a colina de Golã. E a proporção, como eu falei para vocês, era algo assim, sem condições de Israel ganhar. Israel só estava ali, era só esperar para morrer. Não tinha chance. E de repente esses tanques sírios, eles, em vez de continuar e destruir completamente Israel, eles deram meia volta e desistiram do ataque. E aí ficaram sem entender. Tempos depois, quando perguntaram ao general sírio, o que aconteceu naquela guerra, por que vocês não exterminaram Israel? Por que vocês não continuaram o ataque? E ele disse assim: nós víamos milhares de anjos em volta deles, e uma mão sobre eles. Irmãos, isso é tremendo. O testemunho aqui não é de um judeu, não é de um israelita, não. O testemunho aqui é de um inimigo. Ou seja, assim como Deus, por vários momentos na história do povo, nós temos relatos bíblicos, venceu os inimigos com a força do seu poder, com apenas um anjo, exterminava milhares dos inimigos de Deus. Mais uma vez, Deus provando a sua graça e a sua misericórdia para com este povo. O inimigo declarou que ele viu anjos ao redor do exército, da minoria, daquele pequeno exército de Israel. Por isso eles desistiram de atacar. Ou seja, Deus cuidando desta nação, Deus cuidando deste povo. Então, meus irmãos, para vocês conhecerem um pouco que nação é essa, por que ela é chamada menina dos olhos de Deus? Esta é a nação de Israel, que Deus tem guardado ao longo da história. E eles ainda não têm uma paz plena, né? Eles ainda continuam sendo alvo de ataques e de atentados, né? Nas últimas décadas, porque os seus vizinhos ali continuam tentando contra essa nação. Mas Deus tem dado graça a este povo, Deus tem guardado este povo, um povo próspero, um povo rico, um povo inteligente, um povo que tem vários dos seus que já foram prêmio Nobel, um povo que tem uma tecnologia avançadíssima, um povo que pega a água do mar e transforma, e tem tecnologia para transformar água doce, um povo que produz no meio do deserto alimentos. Não é à toa que esse é o povo escolhido por Deus. Essa nação é amada por Deus, é uma nação distinta, muito querida e muito especial. Eu quero que vocês olhem aí no mapa, para vocês terem ideia, com essas diásporas, né, existem judeus, como falei, por várias partes do mundo. E na atualidade, estima-se que tenha 14,5 milhões de judeus espalhados, né? Você vê aí da cor azul clara a mais escura, né? Depois de Israel, que tem mais de 6 milhões, né, de judeus, né, a nação, povo, né, judaico. Estados Unidos é o que tem o maior número de judeus, mas você vê que tem judeus até mesmo no Brasil e em várias outras partes do mundo, né? No Brasil, estima-se que tenha 120 mil judeus. Então, as comunidades judaicas aqui no Brasil, as sinagogas, este povo está aqui presente também. Lá em Israel, irmãos, a religião lá é dividida desta forma: 74,5% são judeus, acompanhe comigo no gráfico, 17% são muçulmanos, 2% são cristãos, 1,7% são drusos e um pouco menos de 5% aí são outras minorias religiosas. Então assim está distribuído, né, o cenário religioso na nação de Israel. Amém?
Continuando aqui, ao longo da história bíblica, nós podemos observar que Deus manteve-se fiel à sua aliança com Israel. Nós lemos o texto e nós vemos que Deus ele cumpre a sua promessa, ele não desampara este povo, ele continua amando e cuidando desse povo porque ele tem promessas. É importante lembrar que os babilônicos, os assírios, os filisteus, edomitas e amalequitas, dentre tantos outros que quiseram destruir Israel, foram objetos do juízo e hoje já nem existem mais. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Meus irmãos, pode notar, olha aí no mapa geopolítico, as nações que odeiam e que intentam ainda até hoje contra Israel estão destruídas, estão em guerra civil, estão acabadas politicamente, economicamente. Por quê? É a palavra de Deus. Aqueles que te abençoar, Abraão, serão abençoados. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. A bênção do Senhor, meus irmãos, permanece com este povo. Prosseguindo, um povo com propósito. Subtópico 2, então. Após chamar a Abrão e prometer fazer dele uma grande nação, Deus estabeleceu um propósito. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, Deus tinha um propósito com essa nação, não só para abençoar esta nação, mas para abençoar todas as famílias e as nações da terra. E essa bênção, meus queridos, ela vem por meio do nosso Salvador. Porque de Israel, desta nação, do povo judeu, veio Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Então, nesta promessa aqui estava implícito a vinda do Messias. Todas as famílias, todas as nações, elas são abençoadas por conta desta promessa que Deus fez a Abraão. E aquelas que abençoar Israel serão abençoadas, e as que amaldiçoar, perseguir, maltratar, como muitos fizeram e têm feito, serão amaldiçoadas. Eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 17. Abra aí comigo. Gênesis capítulo 17. Vamos ver o que diz aqui, ó. A partir do versículo 4, Gênesis 17. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão. Por quê? Porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e da tua descendência, olha só, depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Versículo 8, e te darei a ti a tua descendência depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Deus está aqui, irmãos, prometendo a este povo, por meio de Abraão, a terra de Canaã. Ou seja, esse território ali onde está Israel, onde há uma guerra com os palestinos, com os árabes, é de Israel. É promessa de Deus. Deus tinha um propósito de abençoar as nações, as famílias da terra por meio de Abraão, mas ele também tinha um propósito de dar a este povo essa terra. Então essa terra é direito de Israel, é direito desta nação, né? E Deus vai restaurar Israel, Deus vai conceder completamente essa terra a este povo, né? Por intermédio de Israel, todos os povos da terra vão conhecer o Todo-Poderoso Jesus. É por intermédio dele, é por meio de Jesus. Então Deus tem um propósito com esse povo que ele escolheu. Tornar o seu filho conhecido, que veio da descendência de Abraão, que veio da descendência de Davi, para que ele pudesse manifestar a todos os povos o Salvador. Prosseguindo, um povo com um futuro, né? O futuro glorioso de Israel é uma certeza profética. Podemos observar esta esperança nas Escrituras, ao considerarmos as promessas feitas aos patriarcas, ao rei Davi e aos profetas.
Então, queridos, há promessas ainda para se cumprir para com esta nação, para com Israel, né? Promessas que foram feitas a Abraão, Isaque e Jacó, promessas que foram, né, feitas e ditas por Davi e pelos profetas, promessas futuras, ou seja, que este povo ainda vai receber, tem recebido ao longo dos anos, tem sido guardado ao longo dos anos e ainda vai receber. Também nós vemos este tema nos escritos de Paulo. Ele afirma que assim como os gentios estão sendo alcançados pela misericórdia de Deus, por meio de Cristo, ainda chegará o tempo em que Israel será novamente envolvido na mesma misericórdia. Então a misericórdia de Deus está estendida a nós que somos considerados gentil, nós que aceitamos a Jesus, que somos a sua igreja hoje, que pegamos, né, uma carona na promessa que Deus fez a este povo. A igreja, meus irmãos, a igreja pegou uma carona na promessa que Deus fez ao povo de Israel, né? Se Deus age com misericórdia para conosco, Deus também tem agido de misericórdia e vai cumprir a sua promessa para com a nação que ele escolheu para chamar de sua, né? Para que eles o chamasse de Deus, para que Deus fosse o Deus deles. E aí eu pergunto, por qual motivo Israel sempre foi e é odiado por tantos países? Responda aí, por qual motivo Israel sempre foi e é odiado por tantos países? Por que por todas as épocas, por todos os tempos, Israel ele foi alvo, né, do ódio, né, o que nós conhecemos como antissemitismo, né, as pessoas que odeiam judeus. Semita porque Israel, a nação de Israel, Abraão, né, Isaque e Jacó são descendentes de Sem, né? Sem é um dos filhos de Noé. E a partir de Sem vem aí a descendência, né, do povo de Israel. Então, há um sentimento antissemita, ou seja, um sentimento de ódio para com este povo de Israel. Muitas nações, muitos ao longo da história têm odiado e tentado destruir esse povo. Por quê? Responde aí. Por que você acha que há esse sentimento, há essa perseguição contra o povo de Israel? E eu quero aproveitar aqui, jovem, como nós estamos falando de futuro, né? Qual é o seu futuro? Você está preocupado demasiadamente com o seu futuro? Uma coisa é você planejar o seu futuro, uma coisa é você projetar o seu futuro. Mas esses planos para o futuro, eles estão alinhados com os planos de Deus para a sua vida? Ou você está demasiadamente preocupado com o futuro? Você está colocando o seu futuro nas mãos de Deus? O seu futuro profissional, sentimental, familiar, espiritual, você está colocando diante de Deus? Saiba você, se você é filho da promessa, se você pela fé, né, você em Cristo Jesus você tem direito a essas promessas. Você precisa de confiar em Deus, porque Ele tem promessas maravilhosas e obras maravilhosas para realizar em sua vida. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Confia, tenha esperança em sua palavra que Ele vai cumprir as suas promessas em sua vida. Tenha esperança em sua palavra que Ele vai voltar um dia e Ele vai te recompensar pela sua fidelidade, pelo seu amor e pela sua entrega a Ele. Vamos para o segundo tópico, juízo e redenção para Israel. Meus irmãos, aqui nós vamos entrar num ponto onde vai tratar mais especificamente da questão escatológica, né? O primeiro subtópico fala o tempo da angústia para Jacó. O tempo da angústia para Jacó. Por que angústia, irmãos? Veja bem, Israel desobedeceu, né? Israel foi alvo do juízo de Deus, mas por conta da desobediência ele precisou ser castigado. Embora esse povo não merecesse, Deus tem aliança com eles. Deus tem promessa com eles. E essa restauração completa de Israel,
ela vai acontecer, irmãos, num tempo que nós, igrejas, não estaremos mais aqui. Vai acontecer na grande tribulação. Nosso querido professor, presbítero Marcelo, lecionou sobre a grande tribulação, e nós vimos que tempo terrível que vai ser a grande tribulação. Há cálculos, irmãos, se fosse hoje a volta de Cristo e o início aí da grande tribulação, na grande tribulação, a população mundial, somente pelo cumprimento, né, do toque das trombetas, do que Deus faria com a sua ira, mais da metade da população hoje, que está aproximadamente 7 bilhões de habitantes, mais da metade morreria nestas catástrofes, nas pragas, fora outras causas de mortes que já vão acontecer naturalmente. Então, a população mundial reduziria de 7 bilhões para 3 bilhões aproximadamente, na grande tribulação. Então, por isso que a palavra de Deus vai dizer lá em Jeremias que é um tempo de angústia para Jacó, ou seja, para a nação de Israel, porque Deus vai precisar, para poder trazer esse povo de volta, vai precisar de levar eles ao arrependimento. Porque, queridos, o judeu, se não for o judeu messiânico, porque o judeu messiânico, ele se converteu ao cristianismo, ele reconhece que Jesus Cristo é o Messias e já veio, e vai voltar para buscar essa igreja. Mas aquele judeu que não reconhece que Jesus Cristo é o Messias e já veio, ele vai precisar de ser castigado por Deus para reconhecer. Então, aqueles que estiverem aqui vão passar pela grande tribulação, por sofrimento. E a grande tribulação, ela é especificamente para Deus poder cumprir o seu plano de restauração com Israel. Mas esse povo vai sofrer muito, irmãos. Assim como todas as nações, assim como todos os povos vão sofrer, mas Israel vai sofrer muito. Porque, mais uma vez, eles vão ser alvo da justiça, do juízo de Deus. Mas Deus tem planos com esta nação. E o que é angústia, irmãos? Olha o que o dicionário Aurélio diz. É condição de quem está muito ansioso, inquieto, aflito, ansiedade física acompanhada de dor, sofrimento, tormento, inquietude profunda que oprime o coração, é uma angústia mortal. Então pensa que na grande tribulação, tudo o que vai acontecer aqui, vai ser algo angustiante. Vai chegar um momento que as pessoas vão querer morrer e não vão achar morte. Vão ser catástrofes, irmãos, vão ser pragas terríveis. Vai ser um sofrimento tremendo. E esse será um tempo de angústia para Jacó. Vai ser o acerto de contas de Deus com o seu povo, com a nação de Israel. A grande tribulação visa em primeiro plano os judeus, mas todo mundo vai sofrer a ira de Deus. Essa tribulação derradeira, porém, será a mais dramática e angustiante de toda a história, como já anunciou o profeta Malaquias 4, versículo 1. Durante a grande tribulação, após o período de 3 anos e meio de aparente harmonia, então olha só, vou recapitular com vocês aqui. Jesus vai voltar. A volta de Jesus, lembre que ela vai acontecer em 2 fases. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, onde vai acontecer o arrebatamento, o rapto, onde a sua igreja vai subir e vai encontrar com ele nas nuvens, e vai participar, né, do tribunal de Cristo, da boda dos cordeiros. Vai iniciar o período da grande tribulação, período em que vai surgir o anticristo, como foi ensinado pela irmã Cristina na lição 7. E nesse tempo, o anticristo vai vir como um pacificador, vai solucionar todos os problemas da humanidade, vai unir os povos e vai fazer uma aliança com Israel. Mas ao completar 3 anos e meio da grande tribulação, Israel vai abrir os olhos porque vai ver que aquele não era o Messias que eles estavam achando, porque ele vai assolar, ele vai cometer uma abominação no templo de Deus, no 3º templo de Jerusalém, que será construído. E aí o povo de Israel vai acordar, e eles vão enxergar, esse não era o nosso Messias. E vai começar novamente, meus irmãos, 3 anos e meio de grande tribulação, vai iniciar uma dura e sangrenta perseguição contra os judeus. E esse povo mais uma vez vai sofrer, como está registrado lá em Daniel, capítulo 9, 27, Mateus 24, 15 e Tessalonicenses 2, 4 e
Apocalipse 11, 2. Né? Mas mas não será o fim do povo de Israel, porque Deus tem propósito, Deus tem promessa para esse povo. E aí, continuando o subtópico 2, o tempo da vitória de Jacó. O que vai acontecer então? É neste contexto, então, meus irmãos, de grande aflição, de tribulação, de grande perseguição. Muitos vão morrer, muitos dos judeus vão morrer. Né? É aí que a palavra está registrada em Zacarias 14:4, diz que Jesus vai descer sobre o Monte das Oliveiras. E ele vai vir para poder salvar Israel, meus irmãos. A palavra vai dizer que o anticristo vai reunir todas as nações contra Israel. Então, mais uma vez, imagina o cenário: Israel sozinho, contra todas as nações e as grandes potências, com armamento bélico para destruir, dizimar com Israel. Sem chance Israel teria. Mas neste momento, o Messias vai vir sob o Monte das Oliveiras, como está profetizado, e vai salvar o seu povo. Vai resgatar, vai restaurar o seu povo, meus irmãos. Vai haver uma investida terrível contra a nação de Israel. Mas ao final dos outros 3 anos e meio, ou seja, completando os 7 anos, Jesus ele vai vir, porque durante esses 3 anos e meio Israel vai sofrer essa perseguição dura. Mas Deus não vai deixar essa nação ser exterminada. Deus não vai deixar esta nação perecer nas mãos do anticristo, porque ele tem um plano. Né? E aí vai haver um tempo de glória e restauração para Jerusalém. Isaías profetizou dizendo que a cidade de Davi, Jerusalém, será um centro de adoração para as nações. E no milênio, após a grande tribulação, no milênio, ela vai ser a sede do governo do Messias, onde Jesus vai reinar sobre as nações, o qual trará paz sobre todo o mundo. Quando parecer que está tudo acabado para Israel, o Messias vai se manifestar para poder vencer os inimigos do povo de Deus e trazer a restauração para aqueles que tiverem perseverados. Subtópico 3. O tempo da glorificação de Jacó. Enquanto nação, Israel não creu em Jesus como Cristo. Entretanto, nestes últimos dias haverá um remanescente judaico, ou seja, aqueles que sobreviverem. Todos esses, meus irmãos, que estiverem vivos, eles vão se render a Jesus. A palavra de Deus diz, eles vão se arrepender e eles reconhecerão que Jesus é o Cristo, que Ele é o Messias. Eles vão aceitar esse Jesus que nós aceitamos e hoje eles estão rejeitando. E eles serão restaurados, meus irmãos. Eles serão restaurados. E Israel vai ser salvo, vai ser liberto da destruição dos seus inimigos. E Deus vai cumprir os seus planos, seus propósitos eternos para com Israel. Ao final da grande tribulação, onde vai acontecer ali a guerra do Armagedon, onde ele com um sopro vai exterminar todos os inimigos do seu povo e vai vencer. Olha que coisa maravilhosa. E sabe o que é muito interessante nisso, meus irmãos? Lembra comigo, antes da grande tribulação, a igreja subiu, foi arrebatada. Quando Jesus vier para restaurar Israel e guerrear e exterminar os seus inimigos, quem vai estar junto com ele? A igreja de Cristo. Os santos do Velho Testamento, do Novo Testamento, de todos os tempos, a igreja glorificada vai descer junto com Jesus para poder restaurar e resgatar Israel, o remanescente, o seu povo, esta nação que ele tem um propósito, tem uma promessa, tem planos com ele, glória a Deus. Vai chegar o tempo da restauração para Israel. Aleluias! O tempo da angústia de Jacó ainda é uma manifestação da misericórdia de Deus, pois é nesse tempo que o povo de Israel se converterá ao Messias. Aqueles vão reconhecer que Jesus é o Rei dos Reis, é o Príncipe da Paz. Aí sim, irmãos, essa aparente paz que eles têm tido em alguns momentos,
ela agora vai ser perene, duradoura, porque o príncipe da paz vai trazer a paz plena, completa para esta nação. Glórias a Deus. No momento mais tenebroso para os descendentes de Jacó, Jesus voltará em glória com sua noiva, com a igreja, para dar a vitória a Israel. Olha que coisa maravilhosa. Nós podermos fazer parte disso, meus queridos. Nós que subiremos com ele para a glória, no arrebatamento, podermos descer para vencer os inimigos do povo de Deus e restaurar a Israel, o seu povo escolhido, a menina dos olhos de Deus. Glória a Deus por isso. Caminhando para o final. Ponto 3, oremos por Israel. Salmo 122, 6 diz que nós devemos orar por Israel, meus jovens. Então devemos colocar Israel em nossas orações, sim, a nação de Israel, essa nação, esse estado formado que está lá, né? Um povo próspero, abençoado, mas que tem sofrido ataques. Irmãos, Israel tem uma tecnologia que intercepta constantemente ataques dos seus vizinhos. E ela, se não fosse, né, a providência de Deus e essas tecnologias, eles todo dia receberiam um míssil na cabeça deles. Mas Deus tem diversas formas guardado e protegido este povo. Então, jovem, nós devemos amar este povo. Quem sabe um dia ir lá conhecer essa terra, onde aconteceu, né, os relatos bíblicos, onde as histórias a qual nós lemos hoje e nós ficamos impressionados e sentimos a presença de Deus, né? Essa terra da promessa, a qual Deus deu a este povo. Nós devemos orar e amar este povo e abençoar este povo, porque aqueles que forem contra Israel vai ser alvo da ira e da justiça de Deus. Então ore por Israel. Deus ordenou que orássemos por Israel. Segundo subtópico, Jesus pede que nós oremos por Israel, né? Jesus, no seu sermão profético, ele pediu oração para que a fuga dos judeus nas vésperas da batalha do Armagedon não acontecesse na estação do inverno e que esse dia específico não fosse no sábado, ou seja, para que fosse numa estação onde eles pudessem fugir para o monte, né? E para que não fosse num dia de descanso, ou seja, um dia que eles estivessem, né, sim, desatentos ou despreocupados. Então Jesus pede que nós oremos por esta nação, né? Então nós devemos amar e orar por este povo e orar pela paz de Israel também, que vai vir completamente, plenamente com a vinda de Jesus Cristo na grande tribulação. Terceiro e último subtópico, o ódio do inimigo por Israel. À primeira vista, pode parecer apenas uma antipatia contra os judeus. Entretanto, trata-se, na verdade, meus irmãos, de um ódio estabelecido a partir de uma inspiração diabólica. O diabo tem incitado essas nações contra Israel, esse ódio contra Israel. O Senhor deseja que o povo de Israel seja alvo das nossas orações e amor, pois temos uma grande dívida com este povo, que é e sempre será canal de bênção para os povos do mundo, como está em Gênesis 12, capítulo 3. Nós temos, meus irmãos, uma grande dívida com o povo de Israel. Sabe por quê? Porque a Bíblia foi praticamente toda escrita por judeus. Porque a salvação, Jesus Cristo, vem dos judeus. Porque Jesus e os apóstolos eram judeus. Só isso já é suficiente, meus irmãos, para nós reconhecermos que temos uma dívida muito grande com esta nação, com este povo. Então vamos amar este povo, vamos orar por este povo, vamos abençoar este povo. Não seja instrumento do diabo, assim como muitos têm sido, amaldiçoando este povo, falando mal deste povo. Vamos buscar ser como eles, vamos abençoá-los e vamos colocar eles em nossas orações, assim como a palavra de Deus nos exorta. Amém? Estamos caminhando para o final e quero lembrar a vocês que este é um momento gracioso
para nós podermos adorar a Deus com nossos dízimos, ofertas e votos. Essa é uma oportunidade rica, jovem, de você poder ser fiel a Deus e ser grato a Ele por tudo quanto Ele tem feito em sua vida, por tudo quanto Ele é para você. Então, está aí os meios pelos quais você pode fazer a sua contribuição. Aqueles que estão nos acompanhando, também fiquem à vontade se você quiser abençoar esta obra, para que nós possamos estar mantendo este canal e as transmissões com maior qualidade. Abençoe, contribuindo assim o que Deus colocar em seu coração. Vamos então ofertar ao Senhor e caminhando para a nossa conclusão. Israel é um povo escolhido por Deus. Os descendentes de Abraão receberam as promessas do Senhor e um grande propósito, como vimos nesta lição. Deus, irmãos, ainda tem planos com o seu povo, que terá um reencontro com ele em meio a uma terrível dor, um tempo de sofrimento, a grande tribulação. O Altíssimo completará a sua obra com o povo de Israel, restaurando eles. Amém? Que Deus possa continuar ministrando aos nossos corações, meus queridos. Que possamos entender os planos e os propósitos de Deus para com a sua igreja, para com o seu povo, que passa por esta nação de Israel. A menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus é a pupila, é algo precioso, é algo extremamente importante. Este povo, esta nação, é querida por Deus. E Deus vai restaurar ela. Vai resgatar e salvar o remanescente. Sim, Deus vai. Por quê? Deus é um Deus fiel. Ele não quebra a sua aliança. Ele não é filho do homem ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Ele é fiel às suas promessas. Ele é fiel às promessas que ele fez à nação de Israel por meio de Abraão. Sinta-se agraciado, abençoado, porque por meio do patriarca Abraão, Deus abençoou a mim e a você. Deus abençoou as nações da terra. Deus tem abençoado as nossas famílias. E a igreja, ela tem sido abençoada pela fé em Cristo Jesus, também por essas promessas. Porque Jesus veio dos judeus. Jesus, o nosso Salvador, veio deste povo. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por este tempo, por esta lição graciosa, né? Que a gente possa continuar buscando a Deus e aprendendo ao longo das demais lições desta revista tão maravilhosa que nós temos estudado sobre escatologia. E assim nós possamos entender um pouco mais dos planos de Deus, os planos futuros para a igreja e também para a nação de Israel. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos e te bendizemos. Muito obrigado, Senhor, por tua graça sobre nós nesta manhã. Por tudo quanto o Senhor nos ensinou, pela importância desta nação, de Israel, ó Deus, esse povo que o Senhor escolheu para chamar de seu. Ó Pai querido, que o Senhor possa continuar guardando este povo, essa nação. Que o Senhor possa trazer paz a esta nação, embora sabemos que só, Deus, no futuro ela terá paz plena, mas que o Senhor continue guardando dos inimigos, protegendo este povo e cumprindo os teus planos e propósitos para com essa nação. Deus, que, ó Deus, este povo seja cada vez mais abençoado e que, ó Deus, aqueles que o abençoam, aqueles que oram e bendizem esse povo, também, assim como diz a tua palavra, seja abençoada. Nós queremos e fazemos parte deste povo porque somos a igreja de Cristo e devemos muito a esta nação, Senhor Deus, porque deles vieram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o Senhor planejou isso. Nós te agradecemos, ó Deus, por poder fazer parte deste plano, por poder fazer parte dos teus propósitos eternos, Senhor Deus. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado por esta bênção. Obrigado pela nação de Israel. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Até a próxima EBD.